Então, gostaria de cumprimentar a professora Tatiane. Acho que é a segunda vez que eu venho, entre aspas, no CFM, né, para uma discussão. Então, na época do Futurice, eu também tive a oportunidade de vir conversar um pouco com os professores e alunos também sobre o projeto. E foi bastante interessante, acho que bastante produtivo esse diálogo. Então, agradeço a Tatiane pelo convite, também cumprimentar os demais professores que estão aqui, professor Lucas, professora Carmen, que é também do GT, né, o professor Daniel e o professor Valdir também, que eu já conheço, né, nomes conhecidos para mim, e professor Jorge também. Eu vou, então, compartilhar com vocês uma apresentação que a gente elaborou. Eu vou tentar compartilhar a apresentação aberta, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso. E aí vocês me avisem, por favor, se vocês estão visualizando bem ou não, enfim. Vocês conseguem visualizar? Eu vou abrir ela, acho que vocês conseguem visualizar melhor. Assim? Vocês conseguem visualizar ela inteira ou não? Sim. Sim? Tá ótimo. Obrigada, Carla. Bom, então, para começar, né, eu acho que o professor Bebeto já fez uma boa introdução desse momento que a gente está vivendo no governo Bolsonaro. Então, nos últimos 2 anos, a gente tem esse modelo de Estado que vem sendo implementado, que é um Estado, né, um modelo fiscalista de controle econômico, então redução orçamentária. E a reforma administrativa vem nessa esteira, né? Mas diferentemente de um orçamento que pode ser revertido, né, de um ano para o outro, a cada ano a gente tem uma nova lei orçamentária e a gente pode disputar novamente esse orçamento. No caso da reforma administrativa, que altera a Constituição, então uma proposta de emenda constitucional, a gente vai ter uma nova estrutura praticamente completa da administração pública brasileira, e certamente vai ser muito difícil, caso ela seja aprovada, reverter isso, né? Então, se vier um outro governo com uma outra postura, né, no próximo ano, ainda assim é muito difícil falar em reverter essa proposta. Por isso, a nossa preocupação e a necessidade de nós debatermos esse texto com urgência e pensar modos de mobilização e enfrentamento a essas mudanças, né? Então, o GT da PUFS, que tem se reunido desde o ano passado para discutir. Então, a PEC foi apresentada em setembro, né, pelo ministro da Economia, e a gente fez uma ou 2 reuniões no final do ano passado, e esse ano temos nos encontrado também. Então, o professor Alex, do CFH, faz parte, o professor Bebeto também, a professora Carmen, do CCA, o professor Daniel, do CSE, eu e o professor Gonzaga, que é aposentado, também faz parte do GT, né? Bom, só para dar um panorama, assim, rapidamente, eu imagino que muitos de vocês, né, já conheçam toda essa estrutura da administração, mas só para dar um panorama e para a gente pensar de forma mais clara o que vai ser alterado, né? Quando a gente fala de estrutura administrativa no Brasil, de Estado, de relações políticas, né? Em geral, a análise da sociologia política, dos teóricos, sempre ressalta bastante o debate sobre o caráter patrimonialista da administração pública brasileira, né? E esse patrimonialismo está relacionado com um trato pessoal da coisa pública, né? Então, um apadrinhamento na nomeação de pessoas, que leva ao nepotismo, né, nomeação de parentes, e também um clientelismo no uso da coisa pública. Então, sempre que a gente fala da administração pública do Brasil, do Estado brasileiro, principalmente do início do século XX, as características que a gente vai falar são essas, né? Patrimonialismo, clientelismo, nepotismo, apadrinhamento. A primeira grande estruturação da administração pública brasileira que tenta, de alguma maneira, romper com esse modelo é a proposta do governo Vargas, dos anos 30, então, que centraliza a administração pública brasileira. Em direito administrativo, a gente costuma dizer que funda, de verdade, a estrutura do Estado brasileiro, né? Porque traz um modelo mínimo de burocratização. Hoje essa é uma palavra que as pessoas remetem a um sentido muito negativo, mas a burocracia, ela está diretamente ligada com a impessoalidade. Então, a impessoalidade no trato da coisa pública é o oposto desse modelo de beneficiamento particular,
né? Então, a burocracia e a impessoalidade estão diretamente ligados com o modelo de profissionalização da administração pública. Então, o Vargas traz, por exemplo, um regime estatutário, né? O primeiro propósito de um regime estatutário, a primeira proposta de concurso público para contratação de pessoal para atuar dentro da administração é feita com essa reforma do Vargas. Não significa que esse modelo tenha se disseminado e já se implementado, né, com ele, mas começa ali. No período da ditadura militar, a gente tem uma primeira reforma ampla, em 67, né, que é o decreto que vai estruturar uma descentralização administrativa. Então, cria as figuras que a gente tem hoje, que a gente chama de administração indireta. A administração direta, quando a gente pensa, por exemplo, na administração pública federal, diz respeito aos órgãos diretamente ligados aos ministérios. E no período da ditadura militar, você cria novas pessoas jurídicas, como as autarquias e as fundações, que compõem essa administração indireta e que tem uma autonomia maior. Então, se a gente pensa, um órgão do MEC, ele tem uma autonomia muito menor com relação ao chefe do executivo do que uma universidade, porque a universidade tem esse formato de uma autarquia com uma autonomia de gestão própria, né? Então, esse modelo de descentralização começa a ser estruturado ali na ditadura militar. Com a Constituição Federal de 88, a gente vai ter uma reestruturação total, né, do Estado brasileiro, a consagração desse modelo que a gente chama aqui de sistemática do concurso público. Então, a gente adota o concurso público como regra para ingressar como servidor público dentro da administração. Pré-88, ainda que o Vargas tenha começado com o concurso público lá, a gente tem muito o que eles chamavam de extranumerários, né, que é o pessoal que é indicado. Então, isso é o que mais tinha dentro da administração. Com a Constituição Federal de 88, o concurso passa a ser regra para prover os cargos dos servidores públicos, né? E a gente vai ter duas únicas exceções, que são os cargos comissionados, ou seja, aqueles de livre nomeação pelo chefe do executivo ou pelo chefe do poder, né? E a Constituição restringe esses cargos para direção, chefia e assessoramento. E a gente tem também os cargos por prazo determinado, que no caso da universidade são, por exemplo, os professores substitutos. Só que a Constituição também restringe, diz que eles só são para situações muito excepcionais. Então, não posso ficar contratando pessoal por prazo determinado, que eu não faço concurso, eu faço só um processo seletivo simplificado, né? À torto e à direito. Então, tem limites para isso. E a Constituição estabelece o regime jurídico único dos servidores públicos, então, como regime estatutário, né? No caso dos servidores públicos federais, é a Lei 8.112, que estabelece todo o rol de direitos para esses servidores. Também, né, o direito à associação sindical e o direito à greve, que são direitos fundamentais para pensar em mobilização, né? Inclusive, esse GT aqui existe graças a esse direito, né, a gente poder fazer uso desse direito nesse momento, porque pré-88 não era possível, né? Tanto que a gente tem uma associação dos docentes, né? As associações dos professores começam como associações e não como sindicatos, porque os servidores não podiam se sindicalizar. E a gente tem também a estabilidade do servidor público, que junto com a sistemática do concurso público, né, garante esses 3 anos após 3 anos de exercício do cargo, né, a possibilidade de assegurar estabilidade. Eu só vou perder estabilidade em situações muito específicas, que a Constituição diz, né, sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo com ampla defesa e avaliação periódica de desempenho. Essa avaliação periódica de desempenho tem que ser regulada por lei complementar. Ela foi inserida na reforma do FHC, que foi feita em 98, né? Só que nunca foi regulada por lei complementar. O Bresser Pereira, que era o ministro, né, da reforma na época, ele chegou a propor um projeto que está em tramitação até hoje, mas nunca foi aprovado. Então, a gente não aplica isso porque não existe regulamentação. Então, com o FHC, em 98, a gente teve essa reforma gerencial da administração pública, a gente chama de reforma gerencial, porque traz ferramentas de gestão típicas das empresas privadas para o espaço do Estado, né? E institui vários modelos de terceirização, como as organizações sociais, né? Vocês devem se lembrar que no período do Futurice a gente debateu bastante a inserção das organizações sociais na universidade. É desse período aqui, né, da reforma do FHC, que esse modelo de organizações sociais passa a ser previsto na Constituição.
Há aqui com o FHC uma tentativa de extinguir o regime jurídico único dos servidores, que é declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, porque ela não foi aprovada pelos 3/5, então por um fator formal, não por um fator material, né? Pelo menos é uma liminar que está em vigor até hoje, então a qualquer momento também essa liminar pode cair, né? Bom, então se a gente pensa a estrutura da administração aqui, acho que esses dois gráficos ajudam a pensar essas primeiras reformas, né, do Vargas e mesmo dos militares e da Constituição de 88, organizam e estruturam essa gestão do Estado. E agora a gente tem a PEC 32, proposta pelo ministro da Economia e pelo governo Bolsonaro, que, como a gente vai ver, ela tem como foco central, de uma certa maneira, desfuncionalizar esse modelo de Estado impessoal e transferir para o serviço público, para o setor privado, a prestação de serviços públicos. E aí eu já vou explicar por quê. Primeiro que a proposta, né, de emenda constitucional 32, ela prevê o fim do regime jurídico único dos servidores, né? Então, não haverá mais esse regime jurídico único, que hoje está regulado pela Lei 8.112. Ela vai atingir todos os servidores dos 3 poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, e de todos os entes, da União, dos estados e dos municípios. Quem é que fica de fora da reforma? Fica de fora da reforma os membros desses poderes, que não são considerados servidores. Então, os parlamentares, os diplomatas, os juízes, promotores de justiça, procuradores de justiça, defensores públicos e também os militares ficam de fora da reforma, né? Esses vão passar a ser considerados, muito provavelmente, cargos típicos de Estado. Então, essa é uma modalidade de cargo que a reforma cria, que não existe hoje, né? E é interessante a gente olhar que são justamente esses aqui, parlamentares, diplomatas, juízes, né, promotores, procuradores, desembargadores, que concentram a elite salarial do funcionalismo público federal. E são justamente eles que não vão ser atingidos pela reforma. Então, a gente ouve muito falar, né, sobre a proposta da reforma como uma proposta de controle de gastos, etc., só que ela vai atingir não os maiores salários dentro da administração pública, né? E, comparativamente, então, vai atingir muito mais os menores salários dentro da administração. Bom, quais são, então, a reforma vai extinguir o regime jurídico único dos servidores e ela vai estabelecer novos cargos, novas estruturas jurídicas dos cargos e novos vínculos com a administração pública, tá? Hoje a gente tem quais? A gente tem o servidor efetivo, que é aquele que é aprovado em concurso público, né, faz os 3 anos do estágio probatório e adquire estabilidade. Esse servidor, ele vai ser substituído, digamos assim, pelas 2 figuras do cargo por prazo indeterminado e o cargo típico de Estado. O cargo por prazo indeterminado vai ser aquele aprovado em concurso público, que depois do concurso público vai ter um vínculo com a administração, que é esse que está aqui em cima na tabela, que é um vínculo de experiência, que passa a ser, então, uma etapa do concurso público. Só ao final dessa etapa do concurso público ele é efetivado, mas sem estabilidade. Ele não vai ser estabilidade, é por prazo indeterminado, pode ser demitido, né, no interesse da administração. E o cargo típico de Estado, esse sim terá estabilidade. Tá? Hoje também existe o servidor com vínculo precário, né, que ocupa um cargo em comissão, como eu já mencionei, para aquelas circunstâncias de direção, chefia e assessoramento, né, e eles vão ser transformados em cargos de liderança e assessoramento, com consequências como expandir esses cargos comissionados para cargos técnicos. Eu vou explicar também o que isso significa. A gente tem ainda um terceiro tipo de vínculo, que é o servidor temporário, né, que é aquele que é contratado por prazo determinado, segundo a Constituição, só para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Ele vai ser transformado em vínculo por prazo determinado, e não vai ser mais somente nessa hipótese aqui de excepcional interesse público ou necessidade temporária, em que ele vai passar a ser
contratado. Então, é um pouco esse o novo desenho que a gente vai ter, né, dos novos vínculos e dos novos cargos. Como vocês podem perceber, um dos primeiros elementos que mais nos chamam a atenção desse novo modelo é o fim da estabilidade. Então, a estabilidade só vai permanecer para o cargo típico de Estado, tá? E quais vão ser esses cargos típicos de Estado, né? Provavelmente, aqueles cargos que dizem respeito à atuação extroversa do Estado. Então, a relação do Estado com outros Estados, diplomatas, né? Também aqueles cargos que você não tem um paralelo na iniciativa privada, juízes, promotores, né? Quais serão exatamente esses cargos? Isso vai ser regulado por lei complementar, tá? A reforma não diz quais eles vão ser. Ou seja, muitos administrativistas dizem que ela é um cheque em branco, né? Para depois você poder fazer essas alterações por lei complementar ou lei ordinária. Com relação aos professores da universidade, né, que hoje são os professores efetivos, que têm estabilidade, eles não são considerados, não há nenhum momento que indique que serão considerados cargo tipo de Estado, eles vão ser, todos esses cargos, substituídos por vínculo por prazo indeterminado, provavelmente, né, que é adquirido após esse período de experiência de, no mínimo, 1 ano, né. Esse vínculo por prazo indeterminado, ele vai poder ser rompido, né, no interesse da própria administração pública. E é isso que indica o fim da estabilidade, né? Significa dizer que ele não tem mais estabilidade e ele não vai mais ser demitido só naquelas hipóteses legais que a gente mencionou, que eu mencionei antes quando falava de como é hoje, né? Sem dúvida, esse fim da estabilidade abre margem para diversas formas, né, de perseguição dentro da administração pública, especialmente quando a gente pensa no caso dos docentes que estão lidando com temas sensíveis que nem sempre agradam, né, o governante do momento. A gente tem ainda, no que diz respeito ao fim da estabilidade, né, isso aqui vai se aplicar para os novos servidores que forem fazer concurso a partir do momento que a reforma for aprovada, mas a gente tem também um impacto imediato para todos nós. Qual que é o impacto imediato para todos nós? A possibilidade de que a demissão por avaliação de desempenho, né, que já está prevista na Constituição, passe a ser regulada por uma lei ordinária. Como eu disse, atualmente a Constituição exige que ela seja regulada por lei complementar. Com a reforma isso vai mudar, isso vai passar a ser regulado por lei ordinária. E por que isso é preocupante? Porque a lei ordinária ela exige um quórum de maioria simples, é muito mais fácil de ser aprovada, e porque a gente tem a possibilidade de passar uma medida provisória também, né? Então, a gente pode dormir e acordar, e no outro dia isso está regulado através de uma medida provisória. Quando a gente pensa o vínculo de experiência, né, que é esse vínculo que vai passar a existir a partir do momento que você é aprovado num concurso público, como etapa de um concurso público, ele é algo bastante novo, assim, que não tem experiências anteriores. E aí a gente pensa, né, que tipo de relação ele vai criar dentro do serviço público. Então, digamos que a gente faz um concurso com 10 vagas, e aí eu chamo 20 desses servidores para fazerem esse período de experiência. Então, eles vão ficar competindo entre si, né, ali dentro da administração, para tentar demonstrar quem é que tem o melhor desempenho, né? E é justamente uma abertura, digamos assim, não só para essa competitividade intensa entre esses servidores, mas também uma possibilidade de ampliar a subjetividade na escolha, né? Então, diferentemente de ser um concurso que você tem aquelas provas que nós temos hoje, a gente vai ter esse vínculo de experiência como determinante para saber quem é que vai ser efetivado no cargo. Não sei se alguém queria fazer alguma pergunta, eu acho. Não? Bom, e aí, então, aqui muitos autores, né, professores estão discutindo a possibilidade de que a gente tenha um retorno um pouco àquele modelo. Eu tenho uma pergunta, se puder interromper, eu não queria interromper, mas pode interromper? Pode, por favor, claro. Celso. Perguntou. No caso de que venha a haver alguma demissão, a decisão pode ser local, da própria reitoria, do diretor do centro, ou vem de Brasília, uma coisa de política maior? Então, no final das sobre isso. Uhum. No final das contas, vai depender de como é essa avaliação de desempenho, por exemplo, pensando na nossa situação atual, né? Para nós agora, essa avaliação de desempenho, como ela vai ser regulada?
Provavelmente vai se estipular que alguma comissão é que vai fazer essa avaliação de desempenho e vai dar essa decisão, né, para nós. Então, digamos que seja o chefe que faz essa avaliação de desempenho, o chefe do departamento, por exemplo, e aí, se a gente não tem desempenho satisfatório, é a partir de uma decisão dele, e quem só chancela, de uma certa maneira, é o ministro da Educação, né? Mas com relação a esses novos servidores que não vão ter estabilidade de forma nenhuma, né? A gente vai poder ter uma decisão do presidente da República, né? Se ele decide que é necessário, que é interesse da administração cortar gastos, ele demite, por exemplo, sei lá, 100 professores de instituições federais. E aí você tem as demissões. Então, não necessariamente... Isso me parece que é muito mais... Como as hipóteses vão ser muito ampliadas, né, você pode ter tanto questões locais que levem a uma demissão, quanto decisões nacionais do chefe do executivo. Mas quem dá a última palavra é sempre o chefe do executivo. No caso, nós, né, de professores que são ligados ao Executivo Federal. Luana, se permitir nesse ponto, se quiser também para depois, mas porque Luana, se quiser, não sei se sobre esse ponto, porque antes acho as hipóteses de rompimento do vínculo eram mais especificadas, né? O termo no interesse da administração pública é aberto, né? Assim, quem define o interesse, qual ou não, ou não é por aí, não sei, também não sou, eu não sou do direito administrativo, mas me parece que amplia no interesse da administração, o interesse da administração pode ser vários em qualquer momento. Exato, o interesse da administração pode ser cortar gastos, o interesse da administração pode ser extinguir um órgão e criar outro. O interesse da administração é bastante amplo, é o que aquele plano de governo daquele momento considera como interesse. Hoje, o servidor precisa fazer alguma coisa que leve ele a ser demitido. Então, um processo judicial, ele tem que faltar com o trabalho, ele tem que... Né? E no interesse da administração, não, é uma política de governo que pode levar a uma demissão. Então, bem isso. E tem várias coisas, se me permite, Luana, que eles estão previstas que podem ser instituídas por decreto ou por projeto de lei. Então, né, não precisam ter um debate amplo, entende? Foi o que eu entendi. Você pode me corrigir, Luana, mas isso abre um precedente de que não tenha uma discussão política em nenhuma instância, entende? Então, eu acho sim que temos que pensar também nessa perspectiva. Sim, esse poder do decreto, né, ele está principalmente relacionado, acho que eu vou falar ainda, mas principalmente relacionado com a possibilidade do governo passar a extinguir por decreto instituições, né? Então, isso que é bem preocupante. Mas, a minha pergunta, eu colocaria se localmente pode começar a surgir situações meio que, não digo de perseguição, até de perseguição, né? Porque, de repente, as pessoas vão ter um poder que talvez não esteja explicitamente, a gente fica discutindo sobre aspectos mais gerais, globais das possibilidades, mas, no fundo, você tem um diretor que quer que você ensine um teorema de Pitágoras, que não é o que o Pitágoras demonstrou, e você se nega e ele te manda embora. No momento atual, o diretor do CFM, por exemplo, ele defende que ele é flamenguista, mas ele ainda apoia o teorema de Pitágoras na forma tradicional. O que me preocupa um pouco com relação a isso, professor, eu queria até te falar aqui o número do decreto, mas agora eu não vou achar para te falar, mas em 2019, Bolsonaro editou um decreto que extinguia vários cargos, não sei se vocês lembram, dessas funções de confiança dentro da administração. E aí, inclusive, com impacto bastante significativo nas universidades, né? E a gente tinha a extinção das eleições internas. Então, as direções de centro, as chefias, passariam a ser nomeadas diretamente pelo MEC. Então, o que me preocupa é um decreto como esse altere essa estrutura, e aí inclusive as chefias nem mais escolhidas por nós vão ser. E como eu disse aqui, como vai ter uma ampliação dos cargos comissionados,
essas chefias não vão nem precisar ser concursados, entendeu? Eu vou poder nomear um externo à instituição. E aí, essa pessoa que vem externa, ela tem um compromisso com quem a nomeou, né? Que é o presidente da República, que é o ministro da Educação. E aí, quem é que vai avaliar? Se essa lei ordinária, ou se essa medida provisória diz que a avaliação de desempenho vai ser feita, e aqui eu estou falando de aplicação para a gente, porque a gente vai poder ser demitido, a gente já pode ser demitido por avaliação de desempenho. A gente só não é demitido porque isso não foi regulado por lei complementar. Acho que é bem importante a gente ter clareza disso, né? Então, digamos que o Bolsonaro passe a reforma, a gente vai poder passar a ser demitido por avaliação de desempenho, Bolsonaro envia uma medida provisória, né? Regulando como que essa avaliação de desempenho vai ser feita, e diz que ela vai ser feita pelas chefias do departamento ou pelas direções de centro, que por decreto ele passou a determinar que quem vai nomear é o MEC. E aí a gente vai, então, ter uma pessoa que atende diretamente ao interesse dele, avaliando os nossos desempenhos, entendeu? Então, isso abre uma margem muito possível de perseguição, né? Não sei se o professor Celso quer comentar. Não, tá ok, não, tá ótima a resposta. Tá. Não, porque eu acho que digamos o seguinte, são os problemas da dinâmica de uma lei, a gente tem que pensar naquilo que pode acontecer de pior localmente, né? Porque a gente sabe, na matemática tem um número de pessoas ali que se chegarem a ocupar algum cargo, claramente se torna um pelego no dia seguinte. E aí você não sabe o que vai acontecer, né? Então a gente tem que discutir e trazer à luz esse tipo de possibilidade, porque eu acho que isso é o mais temerário de todo, entendeu? Não, sem dúvida, sem dúvida. E isso não é só na matemática, né? Os juristas estão aí para mostrar que eles estão à disposição dos regimes do momento também, né? Então, acho que essa é uma preocupação bastante grande e que a gente tem que ter clareza do impacto concreto. Eu acho, se me permite, Luana, eu acho que essa é uma questão mais, assim, que mais assustadora da reforma, porque ela prevê, na forma como ela está colocada, uma concentração do poder no executivo e nas nomeações que ele tenha. Então, o que há, de fato, é um risco muito grande de uma gestão muito autoritária do serviço público, né? De uma ocupação ideológica, partidária, política do Estado, entende? Essa autonomia que nós temos no sentido de ter, por exemplo, autonomia de cátedra, liberdade de cátedra, ela está em risco. É isso que está posto ideologicamente, não só uma gestão nova do Estado, mas uma questão, eu acho que o que o professor Celso colocou é super importante, porque de fato o que se está propondo é isso. Se me permite também, eu acho que também a questão dos novos servidores, né, estarem entrando num regime tão frágil, né, e com tantas aposentadorias que vão acontecer, eles estarem totalmente à mercê de um sistema perverso, né? Então, pode não ser imediatamente, né, talvez regulamentando essa avaliação de desempenho, mas pode ser bom, rápido, né? Em uma década vai aposentar muita gente, né, no serviço público. Então, mesmo o não pior cenário, vamos dizer, é muito preocupante. Muito, muito preocupante. E eu queria só para ressaltar isso que o Lucas falou, né? Eu trouxe esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele tá bem engraçado, porque esse governo geralmente apresenta suas propostas junto com um conjunto de slides, né? Então, a gente não tem um estudo mais amplo do impacto da reforma, mas a gente tem ali uns 8 slides que dizem, né, em termos bastante genéricos, qual vai ser o impacto da reforma. Então, esse gráfico eu tirei de lá. E é um slide que se chama justamente aquilo ali que eu coloquei entre aspas, janela de oportunidade. Então, os servidores que vão se aposentar nos próximos anos, está ali até 2025, 22%, até 2030, 35%. E aí, o que a gente vai ter? Com isso, a possibilidade de extinção dos atuais cargos públicos efetivos e a sua substituição, tanto por temporários, quanto por cargos comissionados,
e, sem dúvida, sua substituição por esses por prazo indeterminado que não tem estabilidade, né? E não tendo estabilidade, eles também estão submetidos à vontade daquele que os nomeou. Porque se você não atende exatamente às demandas daquele que, né, te colocou naquele lugar ou daquele governo no momento, você corre o risco de perder o cargo. Então, é realmente muito complicado, e a gente está falando de um cenário bastante difícil, mesmo para nós, que vamos conviver com os colegas nessa situação, né? Enfim, como é que a gente vai disputar, como é que a gente vai pensar coletivamente uma luta por direitos se eles vão estar numa situação muito mais precarizada do que as nossas? A gente cria, sem dúvida, uma disputa interna, né? Eles vão apontar e vão falar, você é do pré-reforma, né? O que você está reclamando aí? Você é do pré-reforma, você é estável. Por que você está reclamando? Né? Então, vai ficar uma situação bastante difícil também. Não sei se o Daniel queria comentar. Não, só para pontuar, assim, que hoje a extinção de cargos públicos deve passar pelo legislativo e também pelo executivo, né? São os dois poderes. A Luana vai me corrigir, né? Mas pela proposta é só o executivo. Então isso facilita assim a extinção de cargos nesse cenário dado. Na verdade, hoje os cargos vagos podem ser extintos por decreto, né? Mas a reforma vai ampliar o poder do chefe do executivo para ele alterar todas as atribuições do cargo por decreto, mudar as atribuições por decreto, o que hoje tem que ser feito por lei, né? Eu não posso fazer dessa mesma forma. Então, eu só queria voltar aqui para falar um pouquinho sobre dois pontos que eu acho bem importantes que a gente entenda, que é essa ampliação dos contratos temporários. Eu falei várias vezes que isso vai acontecer, mas eu queria deixar bem claro como que a PEC mostra exatamente como isso vai acontecer. Então, hoje, para eu nomear um professor substituto, que é o temporário, a Lei 8.745 estabelece hipóteses muito restritas. Então, é vacância do cargo, aquele professor saiu para licença, aquele professor saiu para exercer a função de diretor de centro, de reitor, por exemplo. Né? Com a reforma, eu amplio as possibilidades de cargos temporários. Então, fala-se, o texto da PEC fala, né? Necessidade decorrente de paralisação de atividades essenciais. O que é paralisação de atividade essencial? É greve. Né? E a gente tem que lembrar que o STF decidiu recentemente que greve de servidor público, a administração pública tem que cortar o ponto. Então, eu vou não só cortar o ponto, como eu vou colocar temporário para trabalhar quando o servidor fizer greve. Né? Segunda hipótese, atividades, projetos ou necessidades de caráter temporário ou sazonal. Então, eu tenho algum projeto específico, vamos fazer uma pesquisa sobre Covid, contrata lá um monte de professor para fazer aquela pesquisa. Né? Uma necessidade temporária, só preciso pesquisar isso agora. Ou então, atividades ou procedimentos sob demanda. Essa expressão sob demanda amplia muito essa possibilidade de contratação. Né? O que não é sob demanda? Então, a gente tem uma ampliação muito significativa das hipóteses legais, constitucionais de contratação de temporário. Uma segunda ampliação que é extremamente problemática e que, para mim, está no centro do que esse projeto da reforma quer fazer com o Estado é a ampliação dos comissionados. Né? Hoje, como eu disse, os comissionados são reservados à direção, chefia e assessoramento. Então, a gente tem funções, né, e cargos comissionados dentro da administração. Essas funções, hoje, só podem ser exercidas por servidores concursados. Então, uma direção de centro, por exemplo, é só o servidor concursado que pode exercer, né? Mas a gente tem também, dentro da administração pública, cargos comissionados, que na universidade não é muito comum, mas na estrutura dos ministérios, por exemplo, é bastante comum, né? E aí você tem, nesses cargos comissionados, a Constituição diz que eu preciso ter um limite desses cargos que vão ser exercidos por concursados. Eu posso nomear alguns de fora da administração, mas uma porcentagem tem que ser por concursados. A reforma acaba com isso, não tem mais esse limite, eu vou poder nomear todo mundo de fora da administração, não tem mais essa diferença, tá? E também ela amplia esses cargos comissionados, que hoje são só essas funções, digamos assim, de gestão, né, de direção,
ela amplia também para funções técnicas. Então, por exemplo, um químico do estado de Santa Catarina vai poder passar a ser nomeado por cargo comissionado, o cargo dele vai poder ser comissionado. Então, o novo governador que entra vai poder nomear o químico, né? Essa semana eu conversava com um professor do IPSC e ele falou assim que uma das principais dificuldades, que ele já trabalhou como químico no estado de Santa Catarina, é que os químicos que são concursados efetivos, chegava algum projeto para eles avaliarem e eles diziam, não, isso aqui não dá para passar, não dá para aplicar dinheiro nesse projeto dessa forma como está. E aí, os comissionados do departamento, né, os comissionados do órgão, não tinha muita opção de falar não. Agora, o efetivo tinha, né? E ele podia se apegar ao seu conhecimento técnico para falar, isso aqui não vai passar, porque o governante não ia poder tirar ele do cargo. Então, é isso que dá margem, dá abertura para patrimonialismo, ou seja, para colocar nesses cargos aqueles, né, meus amigos, aqueles que vão atender os meus interesses, e também para práticas de corrupção. Sem dúvida, a estabilidade do serviço público e o concurso público são barreiras para limitar esse tipo de prática. Quando a gente acaba com isso, a gente favorece esse tipo de prática, né? E talvez seja isso que muitos governantes queiram, né? Parece que é isso que muitos governantes estão querendo. Desculpe interromper. Pode falar. Poderia voltar no slide. Esse aí é curioso, esse cuidado que eles têm em permitir que pessoas não concursadas também possam exercer cargos comissionados, né? Me parece assim, tem alguma coisa a mais aí por trás, não é simplesmente porque poderia deixar isso para eles decidirem entre eles lá, ou enfim, mas se nota que há uma especificidade aqui de preocupação com uma situação que poderia ser resolvida localmente, né? É interessante isso, me parece extremamente perigoso. Sim, sem dúvidas. Lembro que eu falava lá no início, né, do Estado brasileiro pré-burocracia, do Estado brasileiro pré-profissionalismo, é assim que eu vejo. É um retorno para o Estado brasileiro pré-profissionalismo. Quem garante que essas pessoas vão ser selecionadas pelas suas habilidades profissionais e técnicas? E assim, eu coloco isso na Constituição, né? Então, eu estou legitimando da forma mais possível dentro do ordenamento que isso seja feito. É um modelo de Estado, realmente, né? Que a gente quer, que a reforma quer adotar. É um pouco assim que eu vejo. Qualquer lado que o ideológico o Estado ande, porque isso aí é uma abertura que, de repente, pode vir um de esquerda também meio torto e cria abusos, né? Então, a situação é extremamente delicada, assim. Exatamente, porque os governos, né, se continuar acontecendo eleições, os governos mudam, né? Então, hoje é esse governo, mas daqui a 2 anos vai ser outro governo que vai fazer a mesma coisa. Tomara. Entra, né? Entra e troca todo esse pessoal também, né? Então, é esse o objetivo. Para a autonomia, né, da universidade, garantir a pluralidade, né? Para a gente ter pluralidade aqui dentro, você tem autonomia. Então, enfim. Bom, um outro ponto que eu queria mencionar é a restrição de direitos, né? A reforma ela tem um item especificamente lá no artigo 37, nos incisos, que ela vai estabelecendo o inciso 23 em todas as alíneas, assim, quais são todos os direitos que vão ser extintos, né? Então, limita as férias a um período aquisitivo de 30 dias, período aquisitivo não, a um período de 30 dias por ano, né? Aquisitivo. Também extingue os adicionais de tempo de serviço, licença-prêmio, assiduidade, qualquer adicional de tempo de serviço. Também proíbe redução de jornada sem redução de remuneração, proíbe progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço. A maioria desses direitos aqui, hoje, não são direitos do funcionalismo público federal, né? Então, nós progredimos na carreira, não só por tempo, mas também por tempo e produtividade, né? Mas o primeiro, que diz respeito às férias de 30 dias, atinge diretamente os docentes, né, das universidades públicas. Então, hoje nós temos um direito de férias de 45 dias,
Só que o que a reforma diz? Ela não vai atingir os atuais servidores nesse ponto, mas a gente tem lá um artigo da reforma, que é o artigo 2º, que diz o seguinte, que não vai atingir se eu tiver uma lei em vigor em setembro de 2020, que assegura esse direito, setembro de 2020 é quando a reforma foi proposta, e desde que essa lei não seja alterada ou revogada. Então, se a nossa lei da carreira do magistério foi alterada ou revogada, já se aplica agora para nós, né? Mas com certeza vai aplicar para todos os servidores ingressantes a partir do momento que a reforma for aprovada, né? Então, ela não faz qualquer distinção de funções, de carreiras distintas que precisariam de um período maior, nada disso, né? De férias, por exemplo. No caso de progressão, cada setor do serviço público, digamos, o setor da saúde decide quando é que são feitas as progressões, as universidades idem, ou isso é determinado numa... Via de regra, cada carreira tem uma lei própria, né? Que estabelece como vai ser feito esse modelo de progressão. Então, esse tipo de progressão baseada em tempo de serviço acontece bastante nos estados, nos municípios, ainda tem esse tipo de progressão. Com essa extinção aqui, né, se aplica para todos, para os estados e para os municípios. Como eu disse, isso não é comum no Executivo Federal, mas nos estados e municípios, sim. Aí depende. Em geral, quem tem uma lei, ou então, por exemplo, servidores do Estado. Assim como a gente tem a 8.112 para os servidores do Executivo Federal, cada estado tem a sua lei, que a gente chama do seu estatuto. Então, se esse estatuto for alterado, eles também vão perder todos esses direitos. O que é uma tendência, né? A partir do momento que você estipula isso na Constituição, é uma tendência que os legislativos estaduais e municipais também extinguam isso. Porque isso aqui precisa ser entendido de uma forma ampla, né? A gente está falando de restrições de direitos de forma ampla. Então, se eu faço isso aqui na Constituição, é como uma autorização geral, para todos os entes fazerem também. Então, isso deve acontecer de forma imediata. Assim, eu estou falando para os atuais, porque aprovada da forma como está, para os próximos servidores do Executivo Federal, Estadual ou Municipal, vai valer. Mesmo que eu não altere a lei estadual deles. Mesmo que eu não altere a lei municipal deles. Tá? Eu fico olhando, desculpe, quais são os corolários disso tudo, mas eu fico sempre pensando no nosso universo acadêmico, né? Mas quando você pensa que isso vale para pequenos municípios, é muito mais assustador, ordem de grandezas. É muito mais assustador e é muito mais grave. Nisso que eu me referi ali aos cargos comissionados, por exemplo, nos municípios o impacto vai ser muito maior, porque, queira ou não, a relação do servidor municipal com o prefeito é uma relação muito mais próxima. Eles estão muito mais submetidos a perseguições e controles ideológicos do que nós, servidores do Executivo Federal. Eu costumo dizer que agora a gente está sentindo o que é isso, porque a gente está vivendo no governo Bolsonaro, porque trabalhamos com ciência, com pesquisa científica, que está com relação à qual o governo é totalmente contra, e, enfim, já mostrou todas as suas garras contra a universidade. Mas quem trabalha nos municípios, se eventualmente, por exemplo, faz algum tipo de atuação que vai contra os interesses do prefeito, por exemplo, você trabalha na Secretaria de Saúde do município, você é responsável por fiscalizar os supermercados, né, os mercadinhos, para ver se tem produto vencido ou não. Se você vai lá e aplica uma multa para um dono do supermercado, no outro dia o dono do supermercado está no gabinete do prefeito falando, olha, o servidor fulano de tal foi lá e aplicou uma multa. Como assim? Você não vai fazer nada? Então, isso é muito comum na administração municipal, né? E aí, você vai dar margem para, né, toda forma de desmando. É bem preocupante mesmo. Mas, enfim, falando um pouco mais agora de volta aqui para nós, né, docentes, sem dúvida, o primeiro impacto, né, bastante intenso são as nossas pesquisas científicas, né? Então, vocês, professores, sabem muito bem a necessidade de continuidade de uma pesquisa para que ela tenha
sucesso para que ela se desenvolva de alguma forma, né? Se os servidores vão passar a ser demitidos a qualquer momento, essas pesquisas vão ser encerradas sem que eu consiga fazer transmissões de conhecimento de uma geração para outra, né? O que é um problema não só para a nossa carreira específica, mas para o país como um todo, em termos de desenvolvimento científico, né? Isso é um ponto extremamente preocupante. A redução de pessoal efetivo, né? Se a gente vai ter essas aposentadorias, essas extinções de cargo, a gente tem uma possibilidade de aumento de sobrecarga de trabalho e dificuldade de realizar todas as demandas e atividades que nós já temos hoje, então ensino, pesquisa, extensão e atividades administrativas, né? Também perdas salariais, falta de reposição, congelamento. A gente tem que pensar que a categoria vai ser cindida em diversos tipos de servidores. Então, vamos ter nós, efetivos, os por prazo indeterminado, os comissionados e os temporários, né? Como é que vai ter algum tipo de demanda por reajuste salarial, né? Se os por prazo indeterminado vão estar querendo talvez estabilidade, não um aumento salarial, né? Então a gente vai ter esse tipo de disputa interna que prejudica bastante qualquer luta por direitos. Sem dúvida, essa precarização do trabalho, né? Com esses novos vínculos, com a perda da estabilidade e o comprometimento da liberdade de cátedra, né? A possibilidade de demissões por critérios ideológicos, por pesquisas, por manifestações públicas dos docentes, né? A PUFES que compartilhou muito recentemente, essa semana, uma matéria do Estadão mostrando como aumentou o número de PADs, processos administrativos e disciplinares abertos contra professores, né? Por causa das suas manifestações públicas. Acho que todos os colegas sabem aqui da situação da Federal de Pelotas, né? Acho que isso é um bom demonstrativo do que um governo autoritário ou que é contra a liberdade de expressão, de manifestação de pensamento faz, né? E aí não serão só PADs, né? Que também podem levar a demissões já hoje, né? Mas serão também demissões, grandes chances de demissões imediatas, né? E aí, sem dúvida, a universidade trabalha com temas que são muito sensíveis, né? Desde a pesquisa com agrotóxico até a análise política. Então, acho que tudo isso está passível de perseguição. No que diz respeito, né, propriamente ao impacto orçamentário da reforma, eu acho que eu já mencionei isso, né? A gente não tem estudos que demonstrem qual vai ser, entre aspas, a economia de gastos que isso vai gerar. Então, a gente tem alguns slides ali que são apresentados pelo ministro da Economia, mas que não demonstram essa real economia, se isso é realmente interessante ou não. Como eu já disse também, não atinge a elite do funcionalismo, então não atinge diplomatas, juízes, promotores, procuradores, né, que têm os maiores salários. Ou seja, a reforma não enfrenta o grande problema do funcionalismo público brasileiro, que são as distorções de remuneração, né? Essas desigualdades que existem dentro do serviço público passam incólume e tem grande chance, inclusive, de aumentar com a reforma. E até, eu acho que isso aqui é um risco, né? A possibilidade de aumento da ineficiência, na medida em que você vai contratar servidores temporários e comissionados, cujo grau de profissionalismo vai reduzir muito. Se ineficiência, né, é uma aplicação de gastos com uma aplicação de recursos com um bom retorno disso, o que garante que esses servidores comissionados vão, com esse grau de profissionalismo menor, né, atender realmente a fins públicos ou a interesses públicos. Eles estarão preocupados muito mais a atender os interesses, né, de quem os nomeou. E aqui acho que o ponto que a professora Carmen mencionou antes, que é um ponto bastante importante, né, que é a previsão da reforma de concentrar poderes nas mãos do chefe do executivo, então do presidente da República, do governador de estado, do prefeito municipal. Por quê? Ela prevê que o chefe do executivo vai poder somente por decreto, o que hoje precisa ser feito com a aprovação do legislativo, alterar, reorganizar, extinguir cargos públicos e suas atribuições, que era o que a gente comentava antes com o professor Daniel. Então, eu posso alterar todas as atribuições da carreira do magistério, por exemplo, por decreto, né? Também vai poder extinguir, transformar e fundir autarquias e fundações. Então, as autarquias e fundações são essas entidades que a gente chama da administração indireta, que tem uma natureza jurídica própria, que tem uma autonomia maior com relação ao governo central, né? Porque são descentralizadas. E aí, essas autarquias e fundações são o quê?
São universidades, instituições de pesquisa, são também todas as instituições responsáveis por fiscalização. Então, IBAMA, INCRA, né, são também autarquias. E o governo vai poder extinguir essa autarquia por decreto. Hoje ele não pode fazer isso. O legislativo que precisa aprovar uma lei que propõe extinguir uma autarquia. Então, a gente pode simplesmente dormir um dia, acordar e no outro, né, a universidade não existe mais, porque o governo editou um decreto, e esse decreto diz, então, que eu vou fundir, digamos, todas as universidades da região sul vão virar uma universidade só. É possível, por decreto. E aí, sem dúvidas, né, isso aqui, esse ponto da reforma, traz todos os seus elementos autoritários, né? Ao invés de ampliar a discussão democrática dessa estruturação da administração pública, eu vou ter uma concentração de poder na mão do chefe do poder executivo. Não sei se a Carmen quer comentar. Carmen, alguma coisa sobre isso? Na verdade, eu acho que isso tem que ser contextualizado também na conjuntura que a gente está vivendo, né? Porque não é só um decreto que concentra poder do executivo, que tem um cunho autoritário, mas em uma conjuntura onde a universidade pública está sendo atacada continuamente, onde nossos servidores públicos somos os grandes causantes dos problemas orçamentários do Brasil, e com um discurso contra a ciência, com a ideia que... E não estamos falando somente do executivo, nós vemos a repercussão de nossas atividades aqui no entorno, entende? Então, acho que nesse contexto, nessa conjuntura, essa concentração de poder, ela vai ser devastadora, né? Devastadora, assim. Do meu ponto de vista, a questão maior que está por trás dessa PEC é concentração de poder e diminuição do poder da estrutura do Estado como a gente conhece. Sem dúvida, e aí a gente pode pensar, né? Se a universidade for extinta de um dia para o outro, quem é que vai para a rua defender a universidade? Nesse contexto em que uma parte da sociedade civil, né, apoia esse discurso do governo, é difícil imaginar que a gente vai ter algum tipo de apoio. Então, além de tudo, tem esse problema. E a cereja do bolo, né, é esse princípio aqui que a reforma insere no artigo 37, no caput da Constituição, que é o princípio da subsidiariedade. Então, esse artigo, ele prevê quais são os princípios da administração pública, né? E hoje ele tem lá legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A reforma insere 7 princípios, e dentro desses, o mais preocupante é o da subsidiariedade. Por quê? Porque se entende que a partir do momento que se coloca esse princípio na Constituição, os serviços públicos, principalmente no que diz respeito à saúde e educação, eles vão ser subsidiários com relação à iniciativa privada, né? Paulo Guedes até diz na exposição de motivos que o ideal é que esses serviços sejam prestados por quem está mais perto da população, que não tem sentido a gente ter toda uma estrutura do Estado para dar acesso a esses serviços. Então, a gente pode falar basicamente, né, do fim do modelo da Constituição de 88, que estabelece como direitos sociais saúde e educação, porque quem vai prioritariamente prestar esse tipo de serviço é a iniciativa privada. Então, onde a iniciativa privada não tiver interesse, porque aquilo não gera lucro, né, porque aquilo não é interessante, aí sim caberia ao Estado atuar de alguma forma. Junto com esse princípio da subsidiariedade, eu acho que tem que ser lido também o artigo 37A, que estabelece uma nova forma de contratação entre Estado e iniciativa privada, que não existe hoje, que eles chamam de instrumentos de cooperação, tá? Esses instrumentos de cooperação vão poder ser celebrados entre Estado e iniciativa privada para execução de serviços públicos. E aí, como a gente pode ver na parte final aqui no artigo, inclusive com o compartilhamento de estrutura física, recursos humanos, com ou sem contrapartida financeira, né? Então, é um modelo em que eu vou ter uma
uma mistura bastante grande entre o que é público e o que é privado, sem uma delimitação clara de como isso vai ser feito, né? De como o dinheiro do Estado vai ser encaminhado para essas entidades ou vai ser direcionado para elas, né? Amplia mais ainda do que o modelo das OS que a gente já tem hoje, né? Que é um modelo que tem sido bastante questionado, porque não necessariamente gera redução de gastos, né? E não necessariamente é um modelo eficiente também na prestação do serviço público. Dá para chamar de terceirização ou nem isso é? É menos, é mais forte do que terceirização. Eu acho que é uma forma de terceirização, mas mais forte, porque você tem essa possibilidade de... Porque na terceirização, o que o Estado faz? Ele contrata lá uma entidade de iniciativa privada e ela vai prestar o serviço lá, né? Aqui eu vou poder compartilhar, inclusive, o pessoal, inclusive a estrutura física, né, da universidade, por exemplo, vamos pensar a universidade, eu vou poder compartilhar o espaço da universidade ali, eu vou poder ter uma entidade, não sei, prestando serviço ali dentro da UFSC, por exemplo. Né? Eu acho que é tipo uma subserviência, assim, é tipo, se tem o privado, o Estado não tem papel ali, ou tem um papel só de apoiar o privado. É esse o princípio, né? Mais forte que isso, pega a UFSC, tem 40 mil alunos. De repente decidem que alguém vai ser contratado do privado para fazer as funções dos professores e etc. e tal, vai usar o prédio, vai usar toda a estrutura, e daí alguém que é o dono da empresa que está sendo contratado recebe uma bolada e pronto. Ou inclusive atividade administrativa, né? Vamos pensar, a gente está na era dos dados, da tecnologia, você contrata uma empresa para fazer o sistema de matrículas. Matrículas de todos os alunos, com os dados de todos os alunos, né? E eles vão gerir essas matrículas dentro do prédio da universidade, mas com o software da empresa, com o pessoal da empresa, né? Sem uma clareza de como esses dados, inclusive dos alunos, vão ser usados depois. Estou dando ideia, eu acho. Mais alta. Não, é verdade, mas é isso mesmo. Eu acho que esses exemplos têm que ser trabalhados, porque eu acho que esse é a partir desses exemplos assim que eu acredito que você pode divulgar melhor exatamente o que significa essa reforma. Ou até controlar minuto a minuto a atividade do docente, né? E ver quanto eficiente ele é, quantos e-mails, quantos papers, quantos exercícios ele resolve por hora, e daí quantificar isso, botar numa tabela, e esse aqui ganhou tanto e tal. Enfim. Eu vou parar de vir nas reuniões de GT. Cada vez que eu venho, eu fico pior, sabe? Pode sempre piorar, né? Pelo amor de Deus. O Lucas está dando muita ideia, eu acho. Vão te contratar desse jeito. Pensando Lucas. assim, na era dos dados, eu pensei nisso aí, aquela coisa da Margaret Thatcher, né? De vigilância, né? Público, né? Uhum. Não, além disso, se me permitem, uma coisa que está em jogo também e que não deixa de estar relacionado, imagina que alguém venha para a universidade gerir a questão de publicações, por exemplo, essas grandes editoras, essas, né? Elas já têm um poder sobre o que nós pesquisamos, porque a gente acaba pesquisando o que é publicável, né? E que elas determinam, né? Mas isso pode ser muito mais violento, muito mais grotesco, entende? Que vai ser, que é viável de pesquisar, entende? E não estamos falando para um centro de ciências duras, mas pensem, não sei, no contexto que também o pessoal está querendo extinguir algumas áreas de conhecimento da área de humanas que são tão importantes, ou seja, acredito que quem é da física e tal, não tem como não pensar em filosofia, assim, né? Definitivo, acho que física e filosofia tem muito em comum, mas eu fico pensando assim, como não podemos pensar só, isso que a gente tem que convencer nossos colegas, que nós não podemos pensar só localmente, ele é um projeto que tem várias intrincados tentáculos que vão ter um impacto muito grande.
Imagina se começa esse processo de contratação, mesmo desses colegas que vão entrar numa situação muito mais desfavorável, relações de trabalho muito mais precarizadas. Quem vai fazer pesquisa, por exemplo? Quem vai fazer a gestão da universidade? Quem vai fazer a extensão da universidade? Isso nos leva tempo, ele tem que ter vínculos mais fortes, a gente sabe como funciona isso, entende? Então, não sei, eu acho que a gente, cada vez que eu escuto a Luana falar essa parte jurídica, que começo a entender um pouquinho disso, eu fico cada vez mais assustada, assim, no sentido do impacto que isso vai ter, sabe? Porque essa ideia que nossos colegas têm de que temos assegurado uma série de coisas está indo por água abaixo, assim, sabe? Ouvindo você falar, Carmen, inclusive, eu acho que tem grande chance de vir um projeto que transforme a universidade pública num padrão muito semelhante da privada. Então, essa história de democracia interna, de decisões colegiadas, tudo isso aí não é eficiente, entendeu? Isso aí gasta tempo, isso aí você pode ter, então, a contratação de todo um pessoal para fazer a gestão, como o futuro se previa, inclusive, né? Toda a administração poderia ser feita por uma OS. E aí você pode fazer celebrar um instrumento desse de cooperação e fazer toda a gestão da universidade através disso. Daí aquele item que diz que não precisa de comissionado para ser chefe ou diretor, o que for. Vai ser muito importante. Na verdade, você pega, como você falou, você contrata uma empresa e diz, não, ela vai administrar a UFSC. Vocês dão aula. Exato. Mas aí, você dá aula, faz pesquisa, entendeu? Porque isso uma iniciativa privada cria uma empresa em 24 horas, se quiser. Endereço falso. Tá? Luana, posso falar um pouco? Claro. Então, primeiro, né, eu acho que cada um de nós talvez tenha uma avaliação de quais sejam os problemas da universidade, e talvez alguns deles sejam comuns a todos, né? Mas eu não vejo como essa proposta resolva qualquer um deles, né? Na verdade, ela traz outros problemas novos. E eu acho que ela vem num contexto, né? Então, eu queria aproveitar o que o Bebeto falou já há algum tempo. A situação da universidade, ela já é seríssima, tá? Nós estamos, por exemplo, agora, por uma questão financeira, com vários convênios de manutenção cortados na universidade. Um deles, por exemplo, é ar-condicionado. A gente tem 150 requisições de manutenção de ar-condicionado no CFM e, por enquanto, isso teria que ser pago com o orçamento do CFM, o que é impossível. Tá? Isso inclui sala de professores, manutenção de equipamentos caríssimos. Tá? Então, também está sendo criada, a meu ver, eu acho, uma insolvência da universidade e depois essas propostas podem ser passadas como a solução, que foi a tentativa do Futuris também. Né? Então, isso... Enfim, o Bebeto ele apontou com precisão. A gente recebeu anteontem um e-mail dizendo que a gente vai ter que cortar as impressoras coletivas do CFM. Quer dizer, todos os centros vão precisar cortar. Né? Isso é por causa, de novo, dos cortes de orçamento, de custeio, que todas as universidades estão sofrendo e que não está sendo muito mais grave por causa da pandemia, né? Que a gente está usando pouco. Né? Então, acho que tem todo um contexto para isso. Né? Eu queria também falar em relação ao salário da gente. Em 2015, eu fiz um levantamento para a PUSC. A gente teve um rearranjo da carreira que foi de 2016 a 2019. A gente tinha aproximadamente 2% de reajuste todo ano. Tá? Variava de classe a classe e de nível a nível. E com esse rearranjo da carreira, até 2019, a gente teve uma perda salarial de um pouquinho menos que 15%. Né? Isso até 2019, a gente já está praticamente com 2 anos depois disso, 2020 e 2021. Né? Eu acho que a gente está vivendo, pelo menos os professores associados,
eles estão vivendo com a gordura dos governos anteriores, tá? Porque a perda salarial é seríssima, o Bebeto avaliou em 25%, talvez seja isso, né? Muitos colegas veem uma solução privada para isso, né? O meu mérito, a minha pesquisa vai resolver isso. Eu mandei uma mensagem para a lista do Departamento de Física 1 ou 2 semanas, mais ou menos, com uma foto da plataforma Carlos Chagas, do CNPq. Tinha 2 editais em andamento sobre prêmio para fotografia. Era só isso que tinha, tá? Não tinha nenhum outro edital para a gente submeter projeto, né? Então, acho que a situação é bastante séria. Isso aí é um golpe entre vários outros que estão sendo dados na universidade, né? E, como eu falei, talvez eles nos deixem insolventes a ponto de vender essa proposta como a solução, tá? E aí uma pergunta, Luana, é o seguinte: você tem uma previsão para aprovação ou não, eu espero, dessa proposta, né? Como está essa negociação no Congresso e quais são os poderes lá a favor e contra ela? Então, a princípio, o governo queria a aprovação da reforma em 2 meses, né? Era agora, então, para junho ter a reforma aprovada. Como o governo está com uma base parlamentar bastante forte, né? Isso tem grandes chances de se efetivar. O relator da reforma, no primeiro momento, ia apresentar essa semana ainda o relatório para ser votado na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, né? Mas ele adiou para abril. Então, por causa desse momento, né, vocês têm acompanhado, o governo Bolsonaro está com umas dificuldades. Mas a proposta, sim, quando, né, a gente conversou com o relator ontem, é assim: ano que vem, os novos servidores já estarão com essa reforma. Eles não têm dúvida de que ela vai ser aprovada, seja daqui a 2 meses, seja até o final do ano. E o tom da conversa na minha leitura foi muito assim: o centro dessa proposta não vai mudar. O cerne dela vai ser mantido, sabe? É essa ideia de que a OS já está sendo implementada em diversos espaços da administração pública, é assim no município, é assim nos estados, e o estado não tem mais como ficar prestando esses serviços diretamente, e a gente tem que economizar, e a gente gasta muito com o servidor no Brasil. Mesmo sem considerar aquilo que a gente falou, né? Qual é o impacto real? Cadê os dados que mostrem se isso realmente vai levar a algum tipo de ganho para o Estado brasileiro? Porque a gente está falando, na minha opinião, aqui de desenvolvimento econômico. Qual que é o lugar que o Brasil vai ocupar num país que não vai mais fazer ciência, num país que vai ter um funcionalismo totalmente capacho, submetido sob as mãos de quem nomeou, sabe? Sem nenhum tipo de profissionalismo. Os servidores públicos brasileiros são muito competentes, né? Não tem como você construir uma proposta como essa e tratar todo o funcionalismo como se fosse parasita, como diz o Paulo Guedes, como se ninguém trabalhasse. É um absurdo, assim. Mas é esse o discurso. Então, assim, desculpa pela emoção, mas é que as coisas, às vezes, né? Então, eu acho que é isso, assim. Até meados do ano, até final do ano, ela vai ser aprovada. Aí, qual a resistência? A única resistência parece ser do Congresso. Eles estão um pouco resistentes com essa concentração de poderes na mão do Executivo. Mas os demais pontos, todos devem ser aprovados. Bom, então, dando continuidade, só o último ponto aqui, a gente trouxe um pouco, né, para vocês o que o GT já tem feito. Então, a gente conversou com o relator da reforma ontem, enviamos uma carta para ele, também temos produzido vários materiais sobre a reforma, e na linha do que o professor Bebeto já falou, e que também a professora Carmen, o professor Daniel, acho que o mais importante agora é a gente disseminar essas informações, né? Discutir com as pessoas, com os nossos colegas, com os nossos alunos, que também vão ser atingidos diretamente por essa reforma, e pelas pessoas, pela população em geral. Isso aqui não é só uma pauta do funcionalismo.
É uma pauta que deveria ser entendida assim pela população brasileira como um todo. A gente está falando de restrição de serviço público, de não ter mais prestação de serviço público direto pelo Estado. Como isso vai ser feito, de que forma isso vai ser feito, não vai ser feito, na minha opinião, de uma forma que tende a favorecer patrimonialismo e beneficiamento privado. Então, a gente está falando disso, de que tipo de trabalho você vai ter acessível no seu estado. Né? Então, acho que na sua cidade, no seu município, no posto de saúde do bairro, né, na escola. Então, é bem mais amplo o que a gente está discutindo do que falar de direitos, mas estamos falando também de direitos do funcionalismo. Acho que isso é muito importante. E como eu já respondi, né, o projeto é prioridade do governo e é para ser aprovado por agora. Então, acho que a gente fica aberto à discussão, também o GT está aberto para conversas, para mobilizações e para pensarmos estratégias, né? Porque a questão é o que podemos fazer agora para tentar barrar, impedir, né, num congresso que é um congresso que responde à pressão. Então, se houver alguma forma de pressão, se houver alguma forma de mobilização ampla, eu acredito que da mesma maneira como a gente barrou o futuro, e se é possível sim a gente fazer alguma coisa diante desse projeto, né? Nem tudo está perdido. É claro que agora com a pandemia a mobilização é mais difícil, mas a gente não deve se deixar né, perder as esperanças e as forças por causa disso. Certo? Então, agradeço, professora Tatiane, muito obrigada. Desculpa por me alongar tanto.